Eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos ouvido um louvor maravilhoso pelo nosso presbítero Vinícius, eu quero tão somente chamar ou aguçar o vosso ânimo sincero para vos trazer uma mensagem da palavra de Deus que nos fala em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16 e o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu quero que vocês analisem comigo e medite naquilo que eu tenho para vos dizer neste momento. Nós estamos aqui no nosso estúdio, com toda a liberdade de espírito e liberdade também de espaço. Mas a nossa mensagem, ela será objetiva e não muito prolongada. E eu quero falar sobre dois homens que vocês muito ouviram falar, que o apóstolo São Paulo escreveu 13 cartas paulíneas, e foi aquele que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Embora ele disse, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque sem a graça de Deus nós não somos ninguém, nada podemos fazer. Ou melhor, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Paulo e Silas, eles estavam em uma obra de missão. Essa palavra missão, ela nunca saiu do coração de Deus. E eles pregavam. E a oportunidade de pregar era exatamente aos sábados, quando reunia-se o povo à beira do rio. E ali eles chegavam para pregar o evangelho. E houve uma mulher chamada Damares, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que ela aceitou o evangelho e os convidou para ficar na casa dela. Mas todas as vezes que eles passavam por ali para ensinar a palavra de Deus, havia um grupo de homens com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Nada mais era do que um demônio que estava ali adivinhando e dava grandes lucros aos seus senhores. E quando Paulo e Silas passavam, o demônio dizia em alta voz, esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo já estava indignado com aquilo, e em alta voz, com o poder que Deus lhe deu, na autoridade do Espírito Santo, ele disse, saia dela, e o Espírito abandonou a moça. O lucro acabou. Eles então, irados, lançaram mão de Paulo e Silas, açoitaram os servos de Deus publicamente, e os levaram para a prisão, e ali eles ficaram detidos. Mas a Bíblia diz que nem isso pode conter o cântico que havia na voz de Paulo, como está escrito, que haja em vossa garganta os altos louvores. E eles louvavam a Deus, cantavam a Deus, e os outros presos escutavam. E determinada noite, perto da meia-noite, uma hora fatídica, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e os presos escutavam atônito naturalmente. E de repente Deus mandou um terremoto naquele cárcere, uma masmorra, e balançou tudo que lá tinha, e as portas se abriram, e luz faltou dentro da prisão. O carcereiro que ali estava, quando ele viu aquele quadro, ele calculou, os presos fugiram e eu vou pagar com a minha vida. E tentou cometer um suicídio, mas Paulo deu um brado veemente, não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. De prisioneiro, agora o carcereiro prostra-se e diz, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Eu quero falar sobre a honra que Deus dá àqueles que creem nele, da honra que Deus outorga àqueles que o servem. As grades tentavam prender Paulo e Silas, mas agora Deus manda um terremoto
e as portas se abrem. Você que me ouve, quem sabe, na sua frente tem grades, e você quer passar e não pode passar, não tem a chave desse cadeado maligno, e você está detido em uma prisão. Mas eu quero dizer para você, erga tua cabeça e cante, louve a Deus, e você verá que as portas irão se abrir. Jesus Cristo disse, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. E quando Paulo e Silas deram este brado, não te faças nenhum mal, o carcereiro prostrou-se aos seus pés. E ele então já perguntou, já creu, a fé, ela foi instantânea. Ele disse, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Eles disseram, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha, meu querido irmão, meu querido ouvinte, a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A porta da salvação se abriu na vida daquele homem. E automaticamente também na sua família. Porque hoje nós encontramos as famílias depauperadas, as famílias arruinadas, as famílias caídas, os filhos nas drogas, as filhas na prostituição, e as famílias na idolatria. Mas nós estamos aqui pregando o evangelho não místico que vocês estão ouvindo e vendo pela televisão. O evangelho genuíno, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus. E nós estamos então trazendo uma palavra eficaz, viva e eficaz, aquela que penetra entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E não há criatura alguma encoberta aos olhos daquele que nós temos que tratar. Você está me ouvindo? Eu sei que a palavra está falando no âmago do teu coração agora. Os pensamentos que te turbam, que te deixam absorto. Eu quero te lembrar que Jesus falou uma palavra em São João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E por isso nós estamos trabalhando em pregar o evangelho com alegria, porque sabemos que o evangelho transforma a vida do homem. Tira o homem do monturo, tira o homem das drogas, tira o homem do pecado e transforma a vida do homem. E automaticamente a sua família também vai mudar. O carcereiro na sua alegria, aleluia, porque quem aceita o evangelho, ele vive alegre. As provas existem? Existem. As lutas existem? Existem. Mas Jesus disse, a minha alegria, aleluia, ninguém vos la tirará. Ela sai de dentro para fora. Ela não vem com um cigarro de maconha. Ela não vem com crack. Ela não vem com a cerveja. Ela não vem com o sexo extraconjugal. Ela não vem com a bebida. Não. Ela sai de dentro para fora. Ela sai da nossa alma, do nosso interior. Jesus disse que quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior, saltarão para a vida eterna. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, querendo mostrar para os senhores que devemos aproveitar a oportunidade. Se você talvez não entenda o que eu vou dizer, nós somos a geração do arrebatamento. Isto é, nós somos um povo, uma igreja. A igreja foi predestinada, uma igreja. Quem deixar a igreja for para o mundo, sabendo que ele vai para o inferno. Mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Essa igreja é a igreja que é o corpo vivo, o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós mostramos para os senhores que as famílias que são depauperadas, o carcereiro, ao levar Paulo e Silas para a casa dele, lavou-lhes os vergões das varadas que eles tinham levado em plena praça. E naquela alegria, ele botou, aleluia, uma mesa sobre ele.
para que eles pudessem se alimentar, uma mesa para eles. E eu quero dizer, como está no Salmo 23, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice, meu coração transbordará. Se você quiser ter uma alegria intimamente, é só abraçar a fé. Essa fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Hoje nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele sofreu a ignomínia, o vitupério, a vexação e foi pregado em uma cruz. Mas ele não ficou na cruz. A Bíblia diz, aleluia, que depois que tiraram ele da cruz e botaram em uma sepultura, ele saiu da sepultura. Veja bem, ele ressuscitou, eu sinto a presença dele aqui agora. E levaram ele e puseram em uma sepultura, mas ele não ficou na sepultura, porque ele foi às partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro e chegou lá e pegou a chave da morte e do inferno da mão do diabo, da mão do Satanás. E por isso nós pregamos com autoridade, com alegria, não há mensagem antagonista que te traz ódio, que te traz tristeza, que te traz amargura. É uma mensagem que pode transformar o seu viver, transformar a sua vida. Hoje está escrito, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E por isso nós estamos querendo trazer uma mensagem de última hora, depois de um cântico maravilhoso, aleluia, que ouvimos pelo nosso irmão Paulo e Silas cantar, e as portas se abriram. Porque Deus mandou Josué rodar a cidade de Jericó 7 vezes, cantando para os muros ruírem e eles ganharem tudo que estava ali dentro. Eu sei que estão os muros na sua frente, você não consegue subir, ele é alto demais, ele é muito largo, ele é proento, as pedras são grandes, mas tem uma coisa, cante louvor a Deus, mesmo na hora da aflição. Se um hino tu puderes cantar, você verá que Deus vai te abençoar. Os muros caíram por terra e Deus deu aquela grande vitória ao seu povo. Jericó é uma fortaleza, mas existe fortaleza diante do nosso Deus? Operando eu, disse ele, quem impedirá? Por isso que nós pregamos este evangelho, o evangelho de última hora, o evangelho santo, o evangelho puro. Não existe mistificação, porque sem ser antagonista, nós encontramos hoje a mistificação, o comércio do evangelho, e muitos estão indo após esses homens, os quais hão de prestar conta a Deus, e ter o nome de ministro e ter o nome de pastor. Ser ministro de Deus é uma grande responsabilidade, porque diz a Bíblia que os anjos queriam estar aqui no meu lugar pregando. Deus tirou da mão dos anjos e me entregou. Portanto, eu sou embaixador do céu, porque eu prego o evangelho que Jesus Cristo mandou pregar. E ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O carcereiro foi batizado, ele e toda a sua família. Agora veja bem, ele deu 5 sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem. Depois da ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos. Porque hoje não se crê. Hoje vocês estão vendo a idolatria, todo mundo prostrado aos pés de imagem, que tem garganta e não fala, tem olhos e não enxerga, tem mãos e não pega, pés e não anda, olhos e não vê, e se tornam semelhantes a eles todos aqueles que fazem adoração a ele. Ouça bem, diz a Bíblia, que as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferenda a outros deuses. Mas nós sabemos que é o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que Jesus falou para a mulher samaritana. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero que você receba uma bênção de Deus agora. Porque os sinais que Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, depois de mandou pregar o evangelho, esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Veja bem, quando ele falou em meu nome, o nome de Jesus é o nome que está
acima de todos os nomes, e ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome, ele disse, expulsarão demônios em meu nome, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E os discípulos saíram pregando como eu estou te pregando. E os sinais acompanharam aqueles que pregavam, porque Jesus, ele estava vivo, está aqui agora, e você que me ouve, abra o teu coração, acredite nesta palavra bendita, não há mistificação, você não vai mandar oferta para mim, eu não vou te vender lencinho, eu não vou te vender nada, igual vocês ouvem os programas da televisão, os homens para lá e para cá, comerciando o evangelho. Disse Pedro que de larga distância a sua sentença não dormita, como aqueles que também comercializaram a palavra de Deus. Amigo, amiga, sua família, eu vou orar por vocês agora. Vou pedir a Deus que te dê uma bênção. Eu sou pastor da Assembleia de Deus em Taquari. Hoje nós temos uma Santa Ceia poderosa. Mas ouça bem, Deus vai te abençoar. E em breves dias, nosso presbítero Vinícius estará lançando um DVD juntamente comigo. Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos e creia agora que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai celestial, supremo arquiteto do universo, eu te rendo as minhas homenagens, ó Trindade Augusta. Todo aquele que me ouvir, todo aquele que abrir o coração para fazer uma visualização, Senhor, nas redes sociais, ele receba a cura divina, ele receba o milagre, ele receba nesse momento, Senhor, eu te peço que ele receba a maravilha, a libertação, que as portas se abram, que os cárceres se abram, que os muros sejam derribados e ele possa então cantar o hino da vitória. Eu te peço, ó Deus Pai, te agradeço crendo com a minha fé em o nome eterno de Jesus. Amém.